isso de forma frequente, né? Você precisa usar isso de forma frequente como trabalho, né? Diariamente, aí você migra isso, tira da máquina virtual e passa para a sua máquina real, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco mais aí sobre a máquina, sobre o programa em si da máquina virtual, algumas dicas para vocês aí, tá? Quem estava na aula passada aí vai perceber que eu apresentei esse mesmo slide que vocês estão vendo aí, onde eu descrevi um pouquinho sobre o conceito de máquina virtual. Então, máquina virtual nada mais é do que uma forma de a gente poder virtualizar em um nosso equipamento um computador, um PC. Como espelho, ele extrai a sua própria máquina física como modelo. Então essa sua máquina virtual ela vai ter alguns limites, né, de memória. Eu não posso simplesmente na minha máquina virtual colocar lá 16 GB de memória RAM, 32 GB de memória RAM, se a minha máquina real, se a minha máquina física não tem essa memória. Então, se você está operando uma máquina física, um hardware físico, que tem 8 GB de memória RAM, não é possível você virtualizar uma máquina com 16 GB ou mais, tá bom? Uma outra dúvida aí que alguém talvez tenha, né, é se a máquina virtual ela altera o desempenho do computador. Sim, ela altera, tá bom? Por isso a gente combina aí a configuração da quantidade de memória RAM, um valor que não interfira tanto no seu sistema real, tá bom? Mas uma coisa é assim, gente, ó, por que eu vou criar uma máquina virtual? Por exemplo, ó, eu vou criar uma máquina virtual com com o PHP aqui, ó, tá vendo? Ó, com o PHP, né? Então, essa máquina virtual, se meu computador aqui tivesse 8 GB de memória RAM, se você tiver 8 GB aqui, então, se você criar essa máquina aqui com 4 GB de memória RAM, é mais do que o suficiente para você iniciar atividades com o PHP e você vai ficar uma boa parte do tempo operando a sua máquina virtual. Em alguns momentos, você vai para a máquina real, sim, fazer alguma atividade, alguma operação de internet, mas uma boa parte sua você vai ficar dentro da máquina virtual aqui. Então, essa operação, assim, ela transcorre, eu posso dizer para vocês que transcorre naturalmente, em termos de operação. É claro que se você tiver aqui 16 GB de memória, você vai poder aumentar essa memória aqui também. Mas hoje em dia, esses valores que eu estou passando para vocês aqui, dá para trabalhar tranquilamente. Vocês têm uma ideia aqui, a máquina que eu estou operando essa parte aqui, como eu estou com problema da versão da máquina virtual, eu estou operando um computador físico de 4 GB de memória RAM, e a minha máquina virtual que eu vou apresentar para vocês, ela deve ter 1 GB ou no máximo 2 GB, e eu consigo operar ela de forma tranquila, tá bom? Se você tiver um número aqui grande de memória RAM física, grande aí eu estou me referindo a 16 GB, 32 GB, esses valores são ótimos, e aí você consegue fazer isso, ó. Você consegue abrir uma, duas, três máquinas virtuais tranquilamente e trabalhar com elas. Inclusive, você consegue trocar dados entre elas pela rede, porque elas são vistas, se você configurá-las corretamente, elas são vistas pela rede como um computador comum, né? O sistema de rede vai enxergar dessa forma, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que isso aqui ocorre, tá? Para isso, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui, ó, é assim. Eu vou levar vocês para o meu computador, tá? Onde eu vou mostrar aqui o meu explorador de arquivos, tá bom? Então, vocês estão vendo aí o meu explorador de arquivos, e no meu explorador de arquivos, na pasta documentos, eu vou ter aqui uma pasta chamada Virtual Machines, e essa pasta aqui, ela pode mudar o nome dependendo do modelo da máquina virtual que você vai estar utilizando, tá bom? No meu caso aqui, ó, eu tenho uma, duas, três, quatro máquinas virtuais criadas. Quando eu entro em qualquer uma dessas pastas aqui, o que você vai ver são muitos arquivos, e esses arquivos, basicamente, eles fazem isso. Quer ver, ó? Esse arquivo que vocês estão vendo maior aqui, ó, tá certo? Isso aqui, na verdade, é um HD virtual. Se a gente abrir aqui, ó, a gente vai perceber aqui, ó, que ele é a simulação de um arquivo de um HD virtual, e é aqui dentro desse arquivo que vai estar o meu Windows, o meu PHP, programas para rodar o PHP, o meu MySQL. Eles, por incrível que pareça, vão estar dentro desse arquivo aqui. Se eu instalar o Google Chrome, vai ficar aqui dentro. Então, nessa pasta aqui, ele vai guardar o meu HD virtual e ele também vai guardar os arquivos de configuração da minha máquina virtual.
Na prática, tá, gente? Vocês não precisam interferir em nada nesses arquivos aqui, tá? Eu tenho como hábito, quando eu estou usando uma máquina virtual, que ela é muito que eu tive que configurá-la, que eu estou usando ela realmente para uma atividade um pouco mais a nível de trabalho, a nível profissional, eu tenho como hábito tirar uma cópia dessa pasta inteira. Então, eu pego essa pasta aqui e aí eu levo ela para um HD externo. Então, o que vocês vão ver aqui embaixo, ó, isso aqui é um HD externo meu. Então, eu vou lá na pasta documentos, né, ó, e tiro aqui uma cópia dessa pasta inteira, eu coloco ela no meu HD externo, porque, eventualmente, se eu tiver algum problema com a máquina virtual, se ela der algum bug, se por algum motivo eu perder o acesso à máquina virtual, eu tenho uma cópia dessa máquina e eu vou poder aí voltar a usá-la e aí tentar entender por que ela travou, por que ela bugou ali no caso, tá bom? Então, assim, no primeiro momento, vocês podem usar a máquina virtual tranquilo, sem assim, grandes preocupações, ela vai funcionar, mas à medida que você torna isso um pouco mais sério, a nível de configuração, a nível de testes e exemplos, né? É ideal você manter uma cópia dessa pasta. Pode copiar essa pasta para o seu próprio disco C? Pode, sem nenhum problema. Você pode fazer isso, não tem problema algum, tá bom? Eu estou com um HD aqui que eu coloquei nessa máquina, que é um SSD, ele é um HD pequeno. Se eu mostrar para vocês aqui, o tamanho desse HD aqui, ele é bem pequeno, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo dar um print aqui, para vocês verem, ó. Então, esse é um HD pequeno, tá certo? Mas assim, você pode aí, a gente tem que ter HDs maiores, então, como eu estou agora, nesse momento, ó, com pouco espaço livre, eu vou criar uma máquina virtual, mas eu não vou iniciar o processo de instalação dela, porque eu sei que aí ela vai demorar muito mais por conta de ter que administrar espaço nesse momento. Como a nossa live aqui ela tem um tempo, né, bem limitado, então eu não vou prosseguir a instalação, tá bom? E eu vou mostrar também para vocês uma outra tela que é muito importante para quem aí está começando e não tem tanta habilidade a nível de sistema, é isso, ó. Você precisa entender como é que está a sua máquina aí. Então, eu voltei para o explorador de arquivos e eu vou mostrar aqui para vocês a configuração do meu computador. Ó. Este computador aqui, ó. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e eu vou pedir propriedades, tá certo? Ó, então, eu vou pedir propriedades, ele vai abrir a janela de propriedades para mim, tá certo? Essa janela de propriedades aqui, ó, ela vai me mostrar, por exemplo, informações como essa, ó. Eu tenho aqui a quantidade de memória RAM do meu computador. O meu computador ele tem apenas 4 GB de memória RAM. Então, eu tenho aqui um limite, né, bem baixo de memória RAM, não vou poder fazer muita coisa nesse momento. Estou usando um processador i5, também não é uma CPU muito rápida, porque essa aqui não é geração recente. E aí, isso aqui é importante para nós, ó, ou seja, qual é o sistema que eu estou usando? Nesse momento aqui, ó, eu estou usando o Windows 10, mas o tipo de sistema é 64 bits. Então, eu vou ter que instalar um VMware ou uma outra máquina virtual compatível aos 64 bits, tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, para testes meus, né, ó, eu tenho máquinas que são baseadas em hardware de 64 bits, mas eu instalei o Windows 10 em 32 bits. Eu faço isso por questões de compatibilidade de alguns programas que eu preciso rodar aqui, entendeu? Mas nesse momento agora não, ó, tudo aqui é 64 bits, então a máquina virtual que eu vou rodar aqui é 64 bits. Essa máquina que eu estou usando, ela comporta mais memória RAM. Então, se eu adicionar um pouco mais de memória RAM, eu subo esse número aqui, por exemplo, para 8 GB, e aí eu vou poder configurar minha máquina virtual com mais memória RAM. Então, nesse caso aqui, ó, vamos voltar lá para a nossa máquina virtual, vamos lá no VMware, né? Então, agora a gente está no meu VMware aqui, ó, eu tenho aqui o Home, tá certo? E aqui eu tenho as máquinas que foram instaladas, ou que eu iniciei a instalação já, tá bom? Qualquer uma delas que eu clicar aqui e eu der um player, ele vai iniciar a abertura dessa máquina virtual. E a partir daí ele abre a máquina virtual e se ela tiver sistema, vai carregar o sistema dela, ok? Então, gente, quando eu clico aqui em cima, no Home, ele muda para mim aqui à minha direita, ó, permitindo que eu crie uma nova máquina virtual,
permitindo que eu abra uma máquina virtual já criada, né, que exista em algum lugar, é aquela ideia que eu falei de copiar uma pasta de uma máquina virtual inteira. Ele permite eu fazer aqui uma atualização para a versão do VMware, essa versão que ela já é paga, eu, né, não faço essa parte agora. E aí, quando você clicar aqui, então, ó, na máquina virtual já criada, ele muda aqui no seu lado direito, ele traz as configurações dela, ele diz para mim aqui o state dela, né, o estado dela, ela está desligada, certo? Ele me diz qual é o sistema que está aqui instalado, e aqui é esse nome que ele apresenta aqui, corresponde àquele nome identificado no início. Então, poderia ser que eu iniciasse essa máquina e ele me traga um Linux aqui, porque apesar de eu ter dito que é o Windows 7, só vai realmente valer na hora que você instala o sistema. E aqui vocês percebam que ela está com pouquíssima memória RAM, ela está com 1 GB. Ele já funciona, eu abri essa máquina virtual para vocês na live passada, eu vou fazer uma modificação hoje aqui nessa máquina. Ó. Eu vou clicar aqui no Edit Virtual Machine Settings, que seria configuração, né? Editor de configuração da máquina virtual, e aqui ó, eu posso fazer algumas modificações, tá vendo? Eu posso modificar alguns itens aqui. Um deles que eu vou fazer agora, que vai nos ajudar aqui, ó, é com relação à memória RAM. Como a minha máquina tem 4 GB de memória RAM, eu vou subir ele aqui para 2 GB de memória RAM, tá ok? Então, vou colocar 2 GB, né, 2048 de memória RAM. Eu vou dar um OK aqui. E ele agora passa a trabalhar o meu hardware, né, meu hardware virtual com 2 GB de memória RAM. Então, imaginando aí que você tem um computador aí que hoje você tem 8 GB e amanhã ou depois você coloca 16 GB, você vai poder também subir esse número aqui e aumentar bem ele, tá bom? Eu vou dar um player aqui para que ele inicie essa máquina virtual. Vou dar um player nela aqui, ó. Que a gente vai ver ele startando a máquina virtual. Ela deve funcionar melhor agora, porque eu habilitei mais memória RAM. Essa tela que ele me traz aqui é para me fazer uma atualização da minha máquina virtual, do programa máquina virtual, e eu peço para ele me lembrar mais tarde e tal, então eu peço para ele me dar um OK mais tarde. Ele agora vai iniciar o Windows, esse aqui é o Windows 7, mas eu tenho o Windows 10, eu tenho o Linux, então daqui a pouco eu vou fechar essa máquina e eu vou abrir um Linux aqui para vocês verem, tá bom? E eu vou abrir ele de uma forma bem interessante aqui, tá? Vocês vão ver aqui o que eu vou fazer com essa máquina virtual, porque eu acho isso muito bacana, ó. Não deu tempo eu mostrar para vocês, gente, mas eu usei esse programinha aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Esse programa aqui, ele se chama Navcat for MySQL. Eu peguei esse programa aqui da web, e esse programa eu fiz uma coisa muito bem bolada aqui, ó. Eu mostrei para vocês que eu tenho um sistema aqui que foi feito há muito tempo atrás, né? Que é essa pasta aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Esses arquivos aqui, ó, são arquivos de... Aqui é o PRG, é o programa, é um código de programa, então se eu clicar aqui, eu pedir para ele abrir com o Notepad++, ó, ele me abre uma linha de código em Clipper, tá certo? Ó. Agora aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, ele é um arquivo que nós chamamos em DBase e Clipper como um arquivo de dados, ele é um arquivo DBF, que a gente chama, que é um Database File. Ele é um arquivo de dados. Para nós, hoje, no ambiente SQL, ele seria uma tabela. É como se fosse uma tabela mesmo, exatamente, com colunas, com atributos, que nós chamávamos na época de campos, tá certo? Então, assim, eu não consigo abrir ele aqui direto. Para mim abrir esse arquivo aqui, eu tenho que usar um aplicativo que leia arquivos DBF. Eu tenho aqui o aplicativo que lê arquivo DBF, é esse DBU aqui. Consigo abrir esses arquivos para vocês verem. Para mim abrir esse DBU, como ele é ambiente DOS, então eu vou clicar lá no botão iniciar e eu vou chamar o CMD, tá certo? Eu vou chamar o CMD aqui e eu vou nessa pastinha aqui onde ele está. Eu vou dar um CD barra invertida. Está chegando o Bruno, aí eu estou ativando aqui para ele estar na live aqui com a gente. Beleza, Bruno, seja bem-vindo. Vamos lá, gente, ó. Eu vou aqui então para a pasta Sistema. E eu vou entrar na pasta Central. E aqui, ó, eu vou dar um dir aqui, vocês vão ver que eu tenho vários arquivos DBF. Opa! Vocês vão ver que eu tenho vários arquivos .dbf aqui, ó, tá vendo? Ó?
Todos eles são arquivos de dados. Eu vou abrir aqui o de material, que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, gente, ó, nesse caso aqui, eu vou abrir o DBF através desse aplicativo aqui, ó. DBU é um programa, tá? DBU é um programa que abre arquivos do tipo DBF. Então, eu vou chamar DBU material.dbf, tá? Eu vou dar um enter aqui, ó. Ele traz para mim, ó, todos os registros que estão dentro do arquivo DBF, que para nós em SQL é como se fosse uma tabela, tá bom? Eu vou dar um ESC aqui, ó. Eu consigo aqui, ó, estruturar, né, os atributos que seriam os campos dessa tabela material. Cada um desses itens aqui é uma tabela. Se eu der um enter aqui em descrição, ó, ele permite que eu faça alterações, que eu faça operações nesse campo, tá bom? E aqui, na parte de cima, eu vou pressionar a tecla F5 para ele me dar o browser aqui, e aí eu voltar aqui para os meus dados. Aqui onde eu estou agora, eu consigo inserir um registro manualmente, né? Tá certo? Ok? Então, ó, o que acontece? Ó, esse arquivo aqui, material, eu mandei ele para dentro do MySQL, como poderia também mandar ele para um banco de dados Oracle. Para isso, eu utilizei, então, esse carinha aqui em verde, que é o Navigate for MySQL. Esse programa aqui, ó, ele faz isso. Ele pega um arquivo DBF e ele remete para mim para dentro do MySQL. Então, eu vou mostrar onde é que ele está lá no MySQL. Ó. Eu vou clicar aqui no meu Windows 7, no botão iniciar, e eu vou startar o meu servidor web. Eu tenho um servidor web chamado WAMP Server, né? Onde ele me traz todo o ambiente de programação para PHP. Ó. Ele está pedindo autorização, estou confirmando. Eu vou verificar aqui Isso, olha, ele está ativando aqui, está vermelho, ele vai para laranja e tem que chegar no verde. Ele chegando no verde é um sinal que ele está pronto, que deu tudo certo, ok? Então, vamos ver se ele vai carregar aqui para mim. Carregou no verdinho, tá bom? Então, agora ele está pronto para funcionar, ou seja, ó, tudo isso aqui já está funcionando, consigo chamar o meu MySQL, o interpretador de comandos PHP funciona, então, quando eu uso o código PHP em um arquivo de web, ele vai funcionar na minha máquina. Eu tenho o Apache aqui, ele é o servidor web. O Apache é o responsável por fazer o meu PHP funcionar aqui com a minha base de dados, é um servidor web, sim. E aí aqui eu tenho alguns utilitários que a gente usa, como localhost e tal. Deixa eu falar aqui para vocês o que acontece se eu não habilitar esse servidor WAMP, se eu não habilitar o Apache, tá bom? Se eu não habilitar o Apache, ó, isso aqui não funciona. Por exemplo, ó, eu vou aqui nessa pasta WAMP, que foi criada pelo meu servidor, e eu vou aqui no meu www e nesse central. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó, é um arquivo PHP. Tá? Então, eu tenho aqui ó, um arquivo chamado material PHP. É um código, certo? É um código, e não dados, né? Ó, eu estou abrindo ele no Notepad++, ó. Então, no Notepad++, ele me abre uma escrita em PHP, tá certo, gente? Então, essas linhas aqui, ó, elas são reconhecidas pelo meu navegador, Google Chrome, ou qualquer outro navegador, porque na minha máquina eu estou rodando agora um servidor web, que é esse carinha aqui, que é o Apache. Tá? Quando a gente fala o AMP Server, é um pacote, tá vendo? Ó, com vários programas, cada um tem a sua função aqui. Então, a partir de agora, ó, eu consigo, né, criar uma página de internet utilizando códigos em PHP que eles serão executados. Ok? Aqui é o PHP, eu vou minimizar essa janela, né? Ó, eu mostrei para vocês aqui o arquivo do PHP, e aqui atrás, né, na parte final aqui, eu tenho o meu arquivo de dados, que é o material, né? Ó, esse arquivo de dados aqui, eu vou mostrar ele para vocês novamente, ó, e agora eu vou mostrar como é que ele está no MySQL. No MySQL, eu tenho a opção de mostrar ele em modo terminal, que é o MySQL console, ou eu tenho a opção de mostrar ele para vocês através do PHP-MyAdmin, que é um administrador de banco de dados, tá bom? É uma interface gráfica para você poder manipular o banco de dados. Eu criei um banco de dados chamado BD Central, e aqui dentro, ó, aqui dentro,
eu fui fazendo isso daqui, ó. Eu fui utilizando aqui, ó. Vou mostrar aqui Ô, para você. Orlando, Oi, pode falar. essas ferramentas todas aí, você conseguiu instalar junto com esse Webamp aí, web, que eu esqueci, eu não entendi muito o nome dele, mas pelo que eu tô vendo, ou você é, teve que baixar elas Certo. um por Tá. um, tipo uma Não, SQL, entendi. sobre Não, como. não precisa não. Ó, se você, por exemplo, ó, eu devo ter ele aqui no meu Windows 7. Deixa eu ver se eu só guardei aqui. Mas eu tenho ele aqui, eu até mando para você se quiser, sem nenhum problema. Ó. Eu tenho aqui esse WAMP aqui, ó. Esse WAMP aqui, ó, ele vem Esse WAMP completo. mesmo. O Ah, AMP tá. Server ele vem completo. Quando você instala ele, ele faz um requisito aqui que ele pede umas DLL na sua máquina. É por isso que eu guardei esse VCR Edit x86, porque aí aqui é para o sistema 32 bits, e esse VCR Edit x64 é para o sistema 64 bits. Quando você vai instalar o AMP Server, ele faz uma verificação se tem algumas DLL no seu Windows. Se não tiver, esses arquivos aqui que vão instalar automaticamente essa DLL, Ah, ok? entendi. Esse já vem no Legal. pacote tudo certinho. Isso. Beleza. Você instalando o AMP Server, ele rodando, ele automaticamente, ó, ele vai criar tudo isso aqui para você, ó, Aham. tá? E isso aqui aparece, né, ó, quando você starta ele aqui, ó, né? Então, se Sim. a gente olhar no meu computador aqui, ele vai ter aqui, ó, o AMP Server, tá vendo, ó? E só de Aham. eu chamar ele aqui, ele vai Vai habilitar para mim descartar, certo. todos esses recursos. A gente diz que ele Tá tem bom. que estar verde aqui, ele tem que estar verde porque aí ele está tudo funcionando, ele está no ar, né? Está Aham. online, tá bom? Beleza. Beleza? A gente consegue fazer isso no Windows 10, no Windows 7, sem nenhum problema. Aí a gente tem essas questões de versão, mas caso você queira fazer, aí eu te acompanho. Mas eu só vou pedir isso, por enquanto, para vocês fazerem algumas experiências em máquina virtual, porque esses programas, eles alteram, sim, a configuração do seu Windows, eles instalam DLL, então pode sim comprometer alguma operação do seu sistema, né? Então, para a gente não correr nenhum risco, tá bom? Voltando aqui, então, pessoal, ó, eu vou chamar aqui o PHP MyAdmin, ó, e eu vou procurar aqui o arquivo chamado material. Ó. Então, gente, ó, olha que bacana. Ó. Esses dados que vocês estão vendo aqui do select, ele dá um select aqui automaticamente, tá? Eu não digitei select, só de eu clicar aqui, ó, ele já deu o select asterisco from material, né? Esses dados que vocês estão vendo aqui, ó, esses dados são exatamente esses dados aqui, ó, que foi colocado aqui há muito tempo atrás, e aí a gente pode falar que eu importei para cá. A palavra mais certa aqui seria migrar, né? Eu migrei esses dados aqui de um ambiente texto, né? De um ambiente console para um ambiente interface gráfica aqui já dentro do meu próprio banco de dados MySQL. A partir daqui eu consigo manipular ele de forma normal. Como é que eu fiz isso, né? Eu utilizei esse aplicativo aqui, ó, o Navcat for MySQL. Eu tenho ele numa versão teste, então ele me limita o tempo de uso, se não me engano, 14 dias. Mas como eu trabalho com máquina virtual, quando ele me limita aqui, eu vou para outra máquina virtual e consigo fazer uma operação com ele. Porque ele não é um programa que você vai usar ele com frequência, entendeu? Você vai usar ele para trazer uma estrutura de dados mais antiga para um ambiente mais recente, aí, mais moderno. Ok? Não faço ideia do preço desse programa, mas acredito que não seja muito caro. Mas por eu não usar com frequência, eu não fiz questão de me preocupar muito com isso. Tá ok? Gente, ó, aqui então eu estou mostrando para vocês a minha base de dados, né, através de uma interface gráfica, que é o PHP que veio junto com o AmpServer, e agora eu vou rodar o meu servidor web. Localhost, ele é o meu servidor web. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o bloco de notas aqui, ó, o Notepad++, eu vou salvar esse arquivo aqui, ó, e vou gravar ele dentro do meu servidorzinho aqui, ó, o AMP, www, tá bom? Aqui dentro eu vou colocar assim, ó, escritório
virtual. Aí o detalhe é isso, ó, PHP, ok? Ou seja, eu preciso entrar com essa extensãozinha aqui, .php. Então, coloquei o nome do meu arquivo como escritório virtual.php e vou salvar. Eu vou deixar ele aqui com as iniciais do meu PHP e o resto eu vou apagar aqui, ó, e eu vou mudar esse arquivo aqui, ó. Mudar tudo isso daqui rapidinho, só para a gente criar um exemplo aqui, ó. Já está me dando o final da aula aqui em 10 minutos. Eu vou colocar aqui. Como é que eu falo? Como é que eu falo em negrito? Né, ó, o HTML seria isso daqui em negrito, tá, pessoal? Em PHP, como é que eu mando mensagem? Em PHP eu faço isso, ó. Echo, bem-vindo ao PHP. Eu coloco mais uma mensagem, echo, escritório virtual. O que acontece, gente, que o navegador, tá, pessoal? O navegador, o Google Chrome, né? O navegador, ele não entende isso daqui, tá? Ele não consegue ler isso daqui. Então, isso aqui ele é interpretado pelo meu servidor web, tá? Então, eu vou dar um salvar aqui, ó, e antes dessa linha aqui, ó, eu vou colocar isso aqui, ó, aula, live 7/7/22. Ele mostra isso daqui como sendo um texto normal em HTML. Então, eu vou dar um salvar aqui, e agora no nosso localhost aqui, eu vou procurar o nosso arquivo. O nosso arquivo ele tem o nome de escritório virtual.php. Então, eu vou chamar ele aqui, ó, escritório virtual.php. Ele deu um erro aqui, ó, o PHP não entendeu isso, né? O PHP não entendeu essa linha, e aí ele gera um erro aqui. Vou voltar lá, vou anular essa linha aqui, ó. Tá. Vou anular essa linha aqui, ó. Essa aqui cai fora também, eu vou anular essa daqui, ó. Comentar ela aqui. Passar ela para cá, ó, comentar, depois eu exibo ela aqui dentro. Vou comentar ela aqui fora, aqui dentro. Ó. Como eu estou usando a extensão .php, eu não posso fazer essa operação direto, tá? Não posso colocar um código, por eu estar usando já a extensão .php. Vamos executar de novo. Salvou lá. Corrigir aqui. Salvar. Tá. Tem um eco aqui minúsculo, ok. Ok, ó. Bem-vindo ao PHP Escritório Virtual. Ficou tudo junto, né? Então, o que a gente faz? Ó, aqui no final do meu PHP, ó, aqui dentro, eu vou jogar um BR, o BR do HTML para ele saltar linha. Aqui é uma coisa interessante para quem está iniciando no PHP agora, é que esse BR ele fica dentro da mensagem que eu estou mandando para o navegador. Então, o navegador, quando ele encontra esse BR, ele salta uma linha. Né? Ele não mostra isso na tela como uma mensagem, e ele acaba, ó, vou atualizar aqui minha página, tá certo? Ó, ele acaba saltando uma linha. Vou corrigir aqui. Escritório virtual. BR. Salvou. Ah, tá. Só um instantinho aqui. BR. Vou colocar ele aqui no início também. De novo. Está executando aqui. Ó. Ok. Chamar aqui, escritório virtual.
Executou aqui, ó. O BR. Deixa ele aqui, está faltando algum item do meu PHP para ele executar aquela linha lá, tá? Então, vou deixar só ele do jeito que está aqui, o echo, ok? BR não é só no segundo eco? Não, Com não, barra? ele entra como mensagem comum. Ele deveria executar aqui comum, tá? Sem BR normal Tá aqui. O BR. Ok. Vou fechar ele aqui, vou deixar ele sem o BR. Pessoal, eu vou finalizar aqui, ó. Antes de eu finalizar aqui, deixa eu só abrir aí de novo, para quem não viu, né, não teve oportunidade de ver aí. Na aula passada, eu apresentei esse sistema, foi apresentado um sistema para vocês aí, ó. É um sistema que ele traz aquela base de dados lá, tá bom? Essa base de dados aqui que foi mostrado. Esse material que eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou acelerando por causa do tempo, ó. Essa lista de material que ele está mostrando aqui, ó, é parte daquele arquivo, desse arquivo aqui, ó. Então, agora eu tenho esses dados desse arquivo aqui, ó, sendo mostrado dentro da programação PHP, ok? Não vou abrir o código aqui, mas a linha, aquela linha está correta, aquilo mesmo, ok? Foi rápido aqui essa apresentação. Eu vou fazer o seguinte, para quem puder aí, quem tiver interessado, a gente traz, eu vou fechar essa máquina virtual, eu queria que vocês observassem como que eu vou fechar essa máquina virtual, tá? Eu vou levar vocês para o ambiente Windows, para o meu Windows, tá certo? Ó, deixa ele mudar aqui a tela para vocês. Vocês estão vendo o ambiente do meu Windows, ó. Reparem que eu estou numa janela, tá vendo? Ó? Eu estou numa janela da minha máquina virtual, eu vou minimizar o meu explorador de arquivos aqui atrás, ó, e aqui é a minha máquina virtual, tá vendo? Ó? Eu não vou fechar o Windows, eu vou derrubar a janela, ó, vou fechar aqui, ó, e ele me faz isso, ó. Você quer suspender a máquina virtual? Quando eu suspender, ele vai gravar ela do jeito que ela está aqui, ele vai manter ela desse jeito, ó. Ele está fechando a máquina virtual, e eu vou pegar aqui no meu Windows, eu vou abrir aqui, ó. Dá tempo aqui, tá fechando ainda. Tá fechando ainda. Isso vai dar tempo aqui. Eu vou abrir uma máquina Linux aqui, ele vai fechar outra e eu vou poder abrir o Linux, tá bom? Eu ia passar para vocês que eu posso mandar essa máquina virtual para vocês fazerem o teste. Quem está no Windows 10, ela vai rodar sem problema. Só, como eu falei, eu estou com problema aqui no Windows 11. Está dando umas pausadas aqui, eu vou abrir aqui, ó, o VMware, ok? Está abrindo o VMware. Aí dá umas pausas aqui grandes por conta da memória que eu tenho, que é pouca. Ó, ela está aqui agora, ó, ele diz esse estado para mim, ó. Ele diz que essa máquina aqui, ela está suspensa, tá vendo? Ó? Ele já fechou a máquina virtual, mas ele deixou tudo que eu estou rodando lá ativo, tá vendo? E aí eu vou pedir para ele que eu quero rodar o meu Linux aqui, por exemplo. Então, eu vou dar um player aqui, e aí aqui ele vai abrir o Linux normal para nós, ó. Vou pedir para ele abrir, vai demorar um tempinho aqui. Gente, alguma outra dúvida com relação à questão da máquina virtual aí, pessoal? Ok, tranquilo, Orlando. Tudo bem? Então, tranquilo. Tá, De boa, Orlandão, de boa. ótimo, beleza. Tranquilo, tranquilo. Tá joia. Pessoal, ele está carregando o Linux. Vamos finalizar com essa tela do Linux aqui, pode ser? Nosso tempo está se esvaindo. Se vocês quiserem abrir a câmera de vocês aí, uma live, a gente vai dar uma pausa de 2 semanas aí. Eu quero ver se eu vou aí conhecer vocês pessoalmente aí nesse período. Vamos ver se a gente consegue, beleza? Sim, Orlando. Legal. Eu tomo um café com vocês aí e a gente conversa um pouco aí. Demorou. Bom, por enquanto, obrigado aí. Eu estou abrindo o Linux aqui, tá bom? Se vocês quiserem abrir a câmera de vocês aí, fiquem à vontade, então. Eu coloquei 2 usuários na nossa live aqui, que eu estou com duas máquinas aqui, então eu consigo aparecer numa câmera aí, na outra não, tá? Ô, louco. Tá profissional, hein? Não, é que uma máquina minha, ela tá com problema aqui, mas a outra eu tô abrindo aqui, tô dando uma cena para vocês aí. Beleza aí, gente? Caramba, Rian, tá com uma cara de sono, mano. E aí, pessoal? Também tá, Ele pai. acordou agora, mano. Acordou e veio.
Pessoal, eu não vou entrar mais em Combinado? live essas 2 semanas, mas eu vou estar me comunicando com vocês pelo grupo, tá certo? Pode ser? Beleza, A Orlando? gente vai se falando aí eu dou um toque para vocês da questão da máquina virtual e a gente fala aí um pouco mais do Java e o PHP vamos deixar para depois. Eu tenho algumas novidades para mostrar para vocês aí para agosto, setembro. Fechado então, gente? Beleza. Tá legal. Beleza, Obrigado. fechado. Deixa eu ser nada aqui então. Valeu aí, viu, pessoal?